A gente vai hoje fazer um projetinho em Spring Boot, tá? Que se trata de um mercado em que a gente vai criar e remover clientes através dessa API, certo? Eu esperando já que vocês já estejam com o IntelliJ e o Java 11 aí configurado, aí vocês podem abrir aí quem puder. Então, assim, galera, como o primeiro passo para a gente criar uma API em Spring Boot, a gente tem que inicializar o projeto, tá? Então a gente faz por meio desse site aqui. Eu vou copiar e colar para vocês aqui no Meet. Vocês entram nesse site aí. Aí, para a gente configurar, a gente vai selecionar o Maven, que é o gerenciador de projetos. Vocês viram lá na apostilazinha. Para a versão do Spring Boot, a gente vai atualmente marcar o 2, tá? Porque se a gente marcar 3 ou acima, a gente vai ter que usar o Java 17. Então, antes do 3 é Java 11. Depois do 3 é Java 17. Então, marca essa última versão 2. Como o nome do projeto, como a gente vai fazer um gerenciador de estoque, então, vou colocar estoque mercado. Aí ele já preenche os outros, né? Aqui mais embaixo colocam a versão 11, tá? Depois a gente vai adicionar as dependências. Então a gente adiciona elas. Esse aqui, ó, acrescentam esse Spring DevTools. Isso aqui vai dar suporte para a gente configurar e usar o banco de dados. Uma segunda dependência é o Spring Web. Eu vou fazer aqui, depois vocês vão seguindo, tá? Vou fazendo ao mesmo tempo que eu explico. Spring Data JPA, que é para persistência no banco de dados. E por último o H2, que é o banco de dados em si, que a gente vai utilizar. Essas 4 aqui. Pronto, aí a gente configurou o projeto para ser inicializado. E vamos clicar aqui em Generate. Para gerar o projeto, a gente vai baixar ele pelo navegador e extrair em algum lugar. Ele veio aqui, baixou o projeto inicializado para minha área de trabalho. E a gente vai extrair esse pacote. Tá? Eu vou extrair aqui na área de trabalho para ficar mais fácil. E agora a gente vai pular para o IntelliJ. A gente vai clicar aqui em Open, encontrar a pasta que vocês, no local que vocês extraíram. Aí vocês escolhem a pasta da área de trabalho do sistema de vocês e a pastinha que vocês extraíram. No caso aqui, estoque mercado. Né? Essa daqui, abre a pasta e clica 2 vezes no arquivo pom.xml, que ele vai carregar o projeto. Vocês clicam aqui em abrir como projeto, Trust Project, e ele vai carregar o projeto. Vai demorar um pouquinho, vai baixar as dependências, para indexar os arquivos do projeto, por aí vai. Tendo importado o projeto no IntelliJ, a gente vê a tela inicial do projeto Spring Boot. E em SRC a gente vê que tem duas subdivisões aqui, a main e a teste. A gente vai utilizar somente a main, vai expandir ela, expandir Java, e aqui a gente vai ter o pacote da classe principal, estoque e mercado, beleza? Próximo passo é a gente criar pacote dentro desse pacote da classe principal. Então você clica aqui em estoque mercado e new e package. A primeira pacote que a gente vai criar vai ser a dos modelos, tá? Dos models. Então vou colocar aqui modelos. Foi criado o pacote na mesma pasta da classe principal. E o outro passo vai ser a classe cliente. Tá? Cliente, dentro de modelos. Pronto, a gente chegou aqui na classe cliente. O primeiro atributo que a gente vai colocar vai ser o ID, tá? Com acesso privado, do tipo long e ID. A gente tem que anotar, tá? Então a gente vai dizer pro Spring que essa variável aqui ela tem que ser reconhecida como ID. Então a gente escolhe essa primeira opção aqui do pacote Javax Persistence.
Aí já vai associar esse ID com o ID de banco de dados. Outra coisa que eu esqueci aqui também é de anotar essa classe como uma entidade, para ela ser reconhecida como objeto do banco de dados. E também como table, para ela ser reconhecida como uma tabela no banco de dados. Aí depois a gente vai fazer mais uma configuraçãozinha nesse ID aqui. A gente vai colocar generated value. Esse valor não vai ser a gente que vai inserir, vai ser o banco de dados. E vai ser gerado pela estratégia generation type, estratégia automática. Aí tendo configurado o ID, a gente vai criar o próximo atributo do cliente. Também vai ser com tipo privado. E vai ser o nome, né? O nome do cliente. E anotar esse atributo também, só que agora a gente vai anotar como column. E a gente está dizendo para o Spring que essa variável nome vai ser uma coluna do banco de dados. E também dizer o nome que ela vai ter no banco de dados. Então, name. E o nome vai ser o próprio nome da variável. Depois a gente vai colocar o CPF também. E anotar a mesma coisa, como coluna, só que o nome vai ser CPF. Nome para banco de dados vai ser CPF. Bom, agora a gente tem que criar o construtor, né? Que tem que ser criado, senão o projeto não funciona, senão a API não funciona. Então a gente vai criar primeiro um construtor padrão, que é um construtor com os parâmetros vazios, vai associar o nome. O nome é um string de inicialização. Aí pode ser nome do cliente, só para não ficar vazio, dá problema depois. Aí o CPF também é CPF de cliente. E aí a gente vai criar um outro construtor, só que aí com os parâmetros do cliente, que é nome e CPF. Passando aqui nome. E CPF. Copiar e colar aqui para adiantar. Bom, até agora tudo tranquilo, né? Nada, nenhuma novidade que vocês já tinham visto. A gente tem que gerar os getters e setters. Então a gente vai fazer isso automaticamente para não perder muito tempo. Vai clicar aqui com o botão direito na IDE. Aqui em Generate. E getters e setters. Seleciona os três. Segurando Shift ou Ctrl. Dá OK. Ele vai gerar para a gente. Próximo passo, eu vou querer que vocês criem essa classe de modelo, beleza? E agora vocês vão fazer então para funcionário. Funcionário é parecido com o cliente. A diferença é que variáveis vão ser nome, CPF e cargo. Assim como a gente criou a cliente, só que para produto. O produto é um pouquinho diferente. Descrição, código, preço e marca. Não esqueçam de criar os construtores também não, tá? Aí vocês anotam a classe como entidade, como table, colocam um ID. Essa camada que a gente criou, nada mais nada menos que os objetos do mundo real, tá? Então, o que a gente chama de entidade, tudo que for pertinente a objeto ou pessoa que a gente tenha que transferir para o código, vai estar na classe modelos. E agora a gente vai criar a classe de repositórios. Botão direito, criar pacote,
coisas, que é a camada de acesso ao banco de dados. Aí a gente vai seguir a mesma linha de modelo, cliente, funcionário e produto. Vamos criar a primeira classe aqui em repositórios, com o nome cliente repositório. Então, dá 2 cliques aqui em interface e vai criar para a gente. Primeiro passo, fazer essa classe estender do JPA. Então, a gente coloca aqui depois do nome extends J maiúsculo repository. A gente vai abrir aqui o menor e maior com o tipo cliente. Aí importa aqui esse primeiro pacote, que é a nossa entidade que a gente criou. E do lado tipo longo, que é o ID. Então a gente vai criar a chamada de busca, tá? Que a gente vai fazer para cliente. A gente vai criar um objeto opcional, menor e maior, opcional de cliente. E isso aqui é uma função de interface que a gente vai fazer uma procura por CPF. Procurar por CPF. CPF. Aí basicamente o próprio Spring ele vai reconhecer esse sufixo aqui CPF. O Spring vai entender o que? Ele está querendo procurar um objeto cliente pelo atributo CPF, que está anotado aqui como coluna. Aí ele vai lá no banco de dados e busca. Aí a gente tem que importar também o detalhe, tem que importar o optional. Import java.util.optional. Pronto. Aí se ele ficar vermelhinho assim, não sugerir nada, vocês importam aqui manualmente. Basicamente a gente só precisa procurar pelo atributo que ele é único no banco de dados, que é o CPF. Então não tem como ter ter 2 clientes com o mesmo CPF. Então a gente vai procurar por isso, vai se escorar nisso aí. O próximo repositório que a gente vai criar vai ser o de funcionário. Criar aqui uma nova classe em repositórios e também interface com o nome funcionário. Funcionário repositório. Aí vocês vão fazendo aí a mesma coisa que a gente fez em cliente aqui. É rigorosamente a mesma coisa, porque a gente também vai procurar funcionário por CPF. Aí vou dar um tempinho aí para vocês criarem também essa parte do funcionário. A gente vai procurar aqui em cliente, a gente procura por CPF. Em produto a gente vai procurar por código. Só código, né? Mesmo esquema aqui de cliente. O CPF, só que aqui é código. Aqui tá por CPF, a gente procura por código. Aqui é extends JPA repository. Menor maior, produto e longo do ID, que é do ID, tipo do ID. Aí aqui já está feito. A gente criou o nível de modelos, que é os objetos do mundo real. A gente criou os objetos a nível de repositório, que é o acesso deles ao banco de dados. Esse produto aqui é produto repositório. E agora a gente vai criar as regras de negócio. A gente vai clicar com o botão direito e criar o pacote. O botão direito aqui em estoque mercado. Criar o pacote de serviço. A gente vai começar por cliente, service, serviços. Deixa em português, ficar mais fácil. Pronto, foi criado aqui o pacote. Agora sim a gente vai criar a classe do cliente service, cliente serviço.
cliente serviço. Só um detalhe que eu esqueci, vocês têm que marcar esses repositórios aqui como repositório, tá? Arroba repository. Aí seleciona esse pacote aqui. Custo de cliente, produto também, arroba repository funcionário. Beleza, bora voltar para cliente serviço. Aqui a gente tem que anotar como service. Esse mesmo pacote aqui, stereotype. Com essa anotação a gente diz para o Spring que essa classe vai ser um serviço. O próximo passo é a gente criar uma chamada aqui de cliente repository. Então, o modificador de acesso private, cliente repository, que é a interface de acesso com o banco de dados, com o nome cliente repository. A gente tem que importar aqui, cliente repositório, né? Tá em português. Importa a classe. E vai anotar essa chamada como auto-wired. Que ele vai criar a instância dessa variável sozinho. Então a gente vai criar primeiro método de acesso ao banco de dados com um modificador de acesso público que vai retornar um tipo cliente e o nome vai ser criar cliente. Tem que importar aqui. Importar o cliente, entidade cliente, que vai receber string nome e string CPF. E a gente tem que criar um opcional aqui também. Opcional menor maior do tipo cliente. Opcional de cliente. Com o nome cliente optional. Esse opcional é para a gente fazer uma consulta no banco de dados. Ou seja, esse cliente pode ser encontrado ou não. Então, esse valor aqui opcional ele pode assumir um valor de cliente ou um valor vazio, de acordo com a busca que a gente for fazer. A gente vai fazer essa busca através de repositório, tá? Que é a interface de acesso com o banco de dados. Então, a gente vai chamar aqui essa instância. Como é cliente, a gente vai buscar por CPF, né? E vai passar esse CPF aqui. Beleza? O próximo passo é a gente fazer o tratamento desse valor aqui, caso ele seja vazio, caso ele retorne algum valor do banco de dados. Então a gente vai fazer aqui um if se cliente optional for presente, a gente lança uma exceção. Seu new legal argument exception. Aí bota uma stringzinha aqui do erro, tá? É como a gente está criando um cliente e já tiver um cliente opcional retornado com esse CPF do banco de dados, então a gente não vai poder criar um cliente com o mesmo CPF, né? Então a gente tem que avisar aqui que esse CPF já está sendo usado. Então já existe um cliente cadastrado com este CPF. Pronto, a gente tratou aqui e agora vai para o acesso ao banco de dados em si. Se a gente quer criar um cliente e ele não tiver entrado aqui,
Aí ele vai passar aqui para baixo. Vai criar aqui o cliente para salvar. Criar aqui um novo cliente. Com os atributos que a gente passou aqui. Com os argumentos que a gente passou aqui. Nome e CPF. E vai salvar esse cliente do banco de dados. Cliente repository, que é a interface de acesso, com save. E o cliente que a gente criou. Para fechar o método, a gente vai retornar esse cliente. Return cliente. Vou precisar só que vocês façam esse mesmo método aqui de criar cliente para funcionário e produto também, beleza? Aqui no pacote de serviços. Aí tá. Antes de tudo, eu vou pedir que vocês façam uma pequena alteração no código. Então, aqui onde tiver procurar por código, ou no cliente procurar por CPF, no funcionário aqui procurar por CPF, a gente vai botar find by CPF, quando for CPF, aqui em código, find by código. Aí tira esse procurar por CPF e bota find by código. E lá na classe de serviço, também aqui vai estar procurar por CPF, quando tiver essa chamada desse método aqui. Quando vocês forem fazer serviço também de funcionário e produto aqui nesse pacote, aí você já sabe que não é procurar por CPF nem procurar por código. É find by CPF, find by código. Então é isso. Para simplificar, a gente vai fazer só criar clientes e deletar clientes. Então vamos começar aqui por parte da regra de negócio de cliente. A gente vai implementar aqui o método de criar cliente. Primeiro a gente vai colocar o modificador de acesso público. O tipo de retorno vai ser cliente e o nome do método, deletar cliente. Aí a gente passa o parâmetro CPF do tipo string público. Aí a gente começa agora a parte de dentro do método. Bom, como é uma deleção que a gente vai ter que verificar se já existe esse cliente no banco de dados, então a gente tem que obter um container opcional, né? Que esse container pode ser um cliente ou pode ser nada, caso ele ainda não exista. Então a gente coloca aqui optional. E esse optional pode ter o quê? Pode ter um cliente dentro, com o nome cliente optional. E ele vai receber a saída da chamada da classe do banco de dados. A classe do banco de dados é cliente repository, que é essa aqui que a gente criou. E ponto find by CPF, como é cliente, né? Find by CPF. E recebe o CPF que a gente passou aqui na entrada do método. CPF opcional. Aqui basicamente para a gente deletar um cliente, primeiro a gente tem que ver se ele existe, né? E a gente vê se ele existe procurando pelo CPF. Se ele existir, ele preenche esse optional aqui. Se ele não existir, esse optional vai ficar vazio. Próximo passo é a gente tratar esse optional. Então, primeiro caso, vou botar até um comentário aqui. Então, um espaçozinho. Primeiro caso, se o cliente for vazio, né? Se não tiver retorno nenhum do banco de dados. Então, se o cliente optional ponto exempt, que é vazio, se esse container aqui for vazio, então a gente lança uma exceção para avisar para o usuário, ao tentar deletar esse cliente na verdade não existe. Então a gente lança uma exceção. Show new illegal, só botar ILL, que ele já aparece aqui a primeira opção. E dentro do parênteses a gente coloca a mensagem da exceção. Então,
Aqui, comando eleição, a gente diz o quê? O cliente que você tentou deletar não existe no banco de dados. Bota uma exclamação aí para dizer que realmente o negócio deu ruim, saiu fumaça. Aí beleza. Agora a gente vai para o segundo caso, né? Primeiro a gente fez o caso de quebra, caso o cliente não foi encontrado, agora a gente faz o caso de sucesso. Ele só, como é? Exclui só o CPF, mas se for procurar pelo nome também, pode excluir pelo nome? Assim, Cosme, porque o nome geralmente é algo que pode ter repetido, sabe? E o CPF não. Então, se a gente for buscar por nome, pode ser que dê errado, entendeu? Se tiver, por exemplo, Entendi. dois José Silva ou Uhum. duas Marias Aparecidas, aí dá problema. Então, uma chave única, assim que a gente chama da disciplina de banco de dados, a chave única que a gente usa é o CPF, que aí não tem chance de dar conflito, né? Porque não se repete, né? Não tem nenhuma Isso, chance disso. isso, exatamente. Aí por essa Foi nessa ideia situação mesmo. aí. Aí agora a gente vai criar o segundo caso. Caso, sucesso. Primeiro ele fala. 8h20. Aí, caso essa exceção aqui não estoure, é sinal que esse cliente foi encontrado. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai prosseguir para deletar esse cliente do banco de dados. A gente cria um cliente, um novo cliente, chamado cliente mesmo, e pega o cliente que está dentro desse container optional aqui, já que, como é sucesso, ele não é vazio. Cliente optional.get. Beleza? E esse cliente, a gente vai enviar ele para o repositório, para do repositório ele ser deletado. Então a gente vai chamar o repositório, cliente repository, que a gente criou aqui em cima, aqui, o mesmo repository, e chamar o método nativo dele, delete, passando esse usuário aqui que a gente extraiu da caixinha optional. Caixinha ou container, tanto faz. E por último, como esse método tem o retorno do cliente, a gente tem que retornar esse cliente aqui. Então, return cliente. Aí tá feito, galera. A nossa regra de negócio com criar cliente e deletar cliente, que a gente vai testar depois no post. Aí pronto. Agora virei a parte prática. Eu vou pedir para vocês, depois da aula dessa vez, que vocês façam a regra de negócio de funcionário e produto, seguindo esses passos aqui que a gente fez, de criar e deletar só. Aí agora a gente vai para controladores, tá? A gente vai aqui com o botão direito nesse pacote aqui, depois do ponto, o botão direito, New e Package, ou pacote, se estiver em português. Aí colocar o nome do pacote, controladores. E tendo criado o pacote, a gente vai criar o controlador de cliente. Botão direito no pacote que a gente criou controladores, New Java Class. Aí botar aqui cliente, controlador. A gente vai fazer a anotação, né, do bin para controlador. A gente, em cima do método aqui, em cima do public, a gente vai colocar REST controller. Vai dar enter para importar esse bin aqui, essa anotação, na verdade. Beleza. Outra anotação é o request mapping. Esse request mapping a gente vai mostrar para o Spring o endereço de acesso que a gente vai usar para fazer essas requisições do controlador de cliente. Então, value igual. Aí, comumente a gente coloca alguma coisa referente à API. Coloca aqui v1/API. Só que entre Geralmente. aspas. Isso, exatamente. Já ia falar das aspas. Uhum.
o valor Show. e a URI, né? Vocês viram lá na apostila, isso aqui é a URI, entre aspas. Próximo passo é a gente criar um cliente service aqui, né? Que como a gente está criando um controlador, a gente vai precisar importar a classe de serviços aqui, para a gente poder utilizar a criação e a deleção de cliente. Então, cliente service, o nome cliente service. Aí tem que importar aqui. Cliente serviço tem que ser exatamente o nome dessa classe aqui. Portou, em seguida a gente tem que colocar a anotação aqui, AutoWide. E aqui para importar. Então vamos começar criando o método controlador de criar, né? Public, criar usuário. Aqui a gente vai ter que retornar um response entity tipo objeto. E aqui eu vou colocar em inglês, tá, galera? Deixa eu importar primeiro aqui. Às vezes dá um bugzinho. Aqui, como a gente está seguindo o modelo CRUD, galera, a gente vai colocar aqui como criar, né? Colocar uma anotaçãozinha aqui só para demonstrar. Criar é o create do CRUD, né? Create, que é o C, né? CRUD. Create, read, update e delete. Create é o C do criar e delete é o deletar, que é a última letra que a gente vai fazer. C e o D. Delete e o C, que é o create. Aí criar, né? Create. Passando como parâmetro cliente, o nome cliente. Portar esse cliente aqui também. Tem que colocar uma anotação aqui também, galera, para o Spring não deixar a gente passar um corpo vazio, para obrigar a gente a colocar esse cliente aqui, senão pode ser que ele passe sem nada. Então, request body, faltou T aqui, request body, fecha o método. Para esse método específico, a gente também tem que anotar uma extensão desse endereço aqui, tá? Nesse método mesmo. Então, como extensão de um post, que um create é um post, né? Postmap, que é um O. E aí a gente anota a extensão dessa URI aqui, v1/API, que vai ser /clientes. A gente está mexendo com clientes, aqui é uma postmap de clientes. O próximo passo é a gente já entrar nos fluxos, né, nos casos aqui. Então, colocar primeiro um try e retornar um novo response entity. Response entity do tipo objeto. E aqui a gente vai chamar o cliente service ponto criar cliente, que foi um método que a gente criou, né? Lá em cliente service, criar cliente. Criar cliente vai precisar de nome, CPF e só, né? Então a gente tem que pegar esse nome CPF de onde? Desse cliente que a gente informou aqui. Então, cliente.getNome e cliente.getCPF. Aí a gente vai andar um parênteses aqui para a direita e colocar uma vírgula. Em seguida HTTP, deixa eu fechar esse lado aqui para vocês verem melhor. HTTP ponto created e fechar com ponto e vírgula. Aqui o que a gente está dizendo, primeiro a gente está chamando o método de criar cliente e está dizendo que
Quando der tudo certo, a gente vai retornar na resposta um objeto, e esse objeto vai retornar junto com o status code, que é o created. Se eu não me engano é o 201. É isso, né? Então, por caso de sucesso. Porque primeiro caso não outro. Sucesso. E o segundo é a falha. Aí caso não seja possível criar esse cliente, né, seja lá porque ele já existe no banco de dados ou outro motivo, aí a gente vai ter que tratar aqui com um cat. Cat, aí I maiúsculo LL, que ele já aparece aqui, geralmente é o primeiro, e é uma exceção. Exceção. Vou colocar esse aqui que está em inglês mesmo. Fechar o cat e retornar o que vai acontecer caso falhar. Vai ser um return response entity.status. Esse status não vai ser mais esse aqui, created, agora vai ser onde falha, né? Então, http status.bad_request. Pula para a direita desse parênteses aqui, ponto body exception.getMessage. Aqui no caso de falha, ele vai primeiro retornar um bad request, acho que é um 400 ou 404, não estou recordado agora, e na mensagem ele vai retornar a mensagem de exceção. E essa mensagem de exceção vem da onde? A gente fez aqui, né? O cliente serviço. Ele vai retornar essa mensagem aqui, caso dê falha. Aí, beleza, vamos voltar para cá. Aí a gente fechou o método, né? Agora vamos finalizar rapidinho aqui o outro método, só que para deletar, né? Public, tá? Public response entity, mesmo esquema desse de cima, object. Só que aqui vai ser um delete, né? É o D do CRUD, é a última letra do CRUD. Aqui a gente passa uma anotação path variable, passando um CPF do tipo string. Importar aqui esse path variable, só dar alt enter se aparecer, ou parar o mouse em cima que ele diz o que tem que fazer para importar. Aí fecha o método. A gente tem que fazer essa mesma anotação aqui em cima, só que aqui como é um delete, aqui vai ser um delete map, ou seja, é uma extensão para deletar, uma extensão dessa URI aqui, só que para deletar clientes. Então aqui a gente abre aspas, barra clientes, barra CPF. CPF vai vir da onde? Bom, o CPF ele vai pegar do construtor aqui, tá? Então essa variável vai pular aqui para cima. Beleza. Próximo passo é a gente entrar nos casos, né? Primeiro caso é o de sucesso. Aí a gente abre aqui um try, abre chaves, return new response entity dentro do menor maior, object. Dentro dos parênteses a gente chama de novo client service, só que pegando o método de deleção, né, que a gente fez lá atrás, passando aqui CPF e só, né, que é só o que tem aqui dos parâmetros. Aí a gente estava aqui dentro, anda para a direita do parêntese, vírgula, http status, ok, status.ok, e fecha aqui com ponto e vírgula. O segundo caso é o de falha, né? Segundo caso, a gente entra com um catch.
cat I maiúsculo LL, de legal argument exception, e o nome da exceção. Pode ser qualquer coisa, não é? Eu vou botar o primeiro que aparecer aqui, exception. Abre ele, opa, deixa eu estender aqui. Abre ele e retorna o que tem que ser retornado em caso de falha. Return consciente ponto status, dentro do parênteses do status http, colocar um not found, né? Not found, que é caso ele não for encontrado. Anda para a direita do parêntese, ponto, body, a exceção, essa mesma exceção aqui de cima, ponto get message, para retornar a mensagem que a gente cadastrou nesse método aqui, deletar cliente, que é essa aqui, do serviço. Aí beleza, aqui fecha ponto e vírgula, e aqui a gente concluiu o controlador de cliente, tá? Para o nosso projeto aqui, criar e deletar. Aí novamente eu vou pedir para vocês depois fazer essa parte do controladores para funcionário e produto aqui também, essa mesma parte de controladores. Então agora acho que a gente já pode configurar o banco de dados e testar se isso aqui já funciona, né? Como a gente ainda não fez todas as pernas de funcionário e produto, igual está nesse mapa aqui, a gente não fez aqui parte de funcionário e produto, então a gente vai ter que comentar aqui por enquanto. Acho que só repositório, né? Nesse caso aqui. Funcionário e produto. Não está implementado, senão vai dar erro. Vocês vão copiar esse texto aqui, onde vocês vão colar. Estão vendo aí, né? Estão vendo? Sim, sim. Beleza. Pronto, aqui a gente configurou o H2, né? E a gente vai rodar agora o projeto, né? Que é a parte que o Cosme queria ver. A gente vai aqui no Stock Mercado Application, que é o arquivo principal da nossa API. Vai clicar com o botão direito e Run Stock, ou o nome que você colocou aí. Guardar. Está com a API carregada, né? Quando aparecer aqui esse Starter, a gente vai abrir o Postman. Postman, não sei se vocês têm aí. Então a gente vai fazer o que? Para cliente, a gente precisa informar o nome e o CPF, né? Onde é que a gente vê isso na API? Aqui nos modelos, né? Nome e CPF, beleza. Nesse formato aqui, né? Que é o formato JSON. Quando vocês forem ver na gravação, quem for ver, vocês verificam essas opções aqui, ó, JSON, esse post, que se realmente é post para criação de cliente, se realmente é delete para deletar cliente, para não dar errado. Vocês têm que também inserir esse endereço aqui, tá? Esse V1 API a gente colocou lá em controller. Cadê? Controller. Aqui tem controller. Ó, V1/API. Então esse endereço a gente escolheu e esse mesmo endereço a gente coloca aqui. E com extensão para clientes, né? Que na verdade não é clientes, né? Já ia dar errado. Cliente, sem o S. Então, beleza. Bora fazer a primeira requisição aqui para ver o que dá, se vai dar errado. Se der errado, a gente corrige. Então, a gente clica aqui em 100, simplesmente criou. Aí, vocês reparam que, além do nome CPF que a gente passou, o banco de dados ele enviou um ID. Então, ele associou um ID a esse cliente aqui. Por exemplo, a gente criar aqui um Cosme, né? Por exemplo, vou botar o CPF de Cosme aqui. Deixar aqui. O CPF. Aproveita e tira do Serasa aí pra mim, por favor. Aí o final diferente aqui, senão vai dar. Bora tentar criar com o mesmo CPF para ver o que dá. Cosme com o mesmo CPF. Ó, beleza. O CPF, como é a chave única nesse projeto da gente, ele não vai deixar, ele vai reclamar. E essa mensagem aqui veio exatamente de onde? A mensagem que a gente configurou para caso de falha, né? Só que essa mensagem vem do serviço. Ó, aqui, ó, veio caso de falha.
O cliente que você tentou deletar, não é isso, é o outro. Aqui já existe um cliente cadastrado com esse CPF. Isso. Exatamente a mensagem que está aqui. Vamos tentar deletar esse cliente. Ó, quando vocês forem acessar, vocês pegam exatamente esse endereço aqui, http://localhost 2.8080/h2-console e fecha com barra. Deixa eu só mostrar por que tem esse usuário, por que tem essas paradas Ah, sim, todas sim. aqui. Isso aqui é exatamente aquele texto que eu colei no Meet, tá? Essas configurações aqui, SA, password vazio. Vou colocar aqui lado a lado para você Que tá ver. no application properties. Isso, Exatamente. exatamente. Password vazio, a senha A URL SA, ali, usuário, senha, esse tá teste de vazio. DB aqui, que é o endereço do banco de dados em memória, por aí vai. Tem que estar exatamente com esses dados aqui. Geralmente já vem, tá? Esse texto que eu mandei para você já é o padrão. Então, Sim, sim. aqui já vai, é só clicar em Connect que ele já vai direto. Aqui a gente vai fazer uma consulta, clicando aqui com o botão esquerdo em cliente, ele já vai preencher para a gente aqui uma string de consulta, e a gente vai clicar em Run. Ah lá o Aí vai boneco. aparecer aqui, ó, o Aí vamos cliente, deletar esse danado agora. já Aí a deleta gente esse consulta danado. de novo pra ver se ele sumiu da base. Deixa eu só criar mais um aqui com o nome Cosme, com Assim, um CPF diferente. Tá, dois aqui. Aí, Cosme, se o nome fosse a chave única, ele já não deixava. É tipo, criar dois Cosme, entendeu? Então, por isso a gente usa o CPF, que o CPF é a identificação, né? Do cliente do banco de dados. Aí, beleza, a gente criou outro aqui. E reparem que o ID já é outro, né? Também é uma chave única. A gente vai rodar aqui de novo e vai aparecer o outro cliente que a gente cadastrou. Agora a gente vai deletar o Cosme, né? Olha aí, cara. Vamos tentar agora para a requisição delete, né? Testar essa requisição. Rapidão aqui, que o tempo já... deletar, a gente vai deletar por CPF, né? Se eu não me engano. Controllers... Deletar CPF, né? CPF. A gente passa o CPF. Beleza. E esse CPF a gente não vai passar no corpo. Então aqui a gente deixa em nome. E o CPF que a gente quer deletar, a gente coloca aqui depois do barra clientes. Então, de Cosme é esse aqui. Então, a gente vai tentar deletar Cosme. Enviar aqui. E deu ruim, deu chabu. Deixa eu ver o que deu aqui. Clientes. É cliente. Pronto. Aí, ele deu um status positivo e enviou o Cosme aqui na resposta. Ou seja, a gente deletou esse cliente aqui. Vamos ver se ele saiu mesmo do banco de dados. A gente vai aqui fazer essa consulta de novo, só clicar em Run. E a gente viu olha aqui lá. que Cosme não consta mais no banco de dados. Mais uma coisa assim que eu vou fazer. Vamos tentar deletar esse usuário de novo, né? Para ver o que acontece. A gente configurou para dar chabu, né? Isso, no caso de falha. Ele tem que retornar, caso de falha, um not found, né? A mensagem da exceção que a gente configurou lá em serviço, que é essa daqui. O cliente que você tentou deletar não existe no banco de dados. Então vamos tentar deletar de novo esse danado do Cosme. E exatamente o que deu. O status code not found e a mensagem que a gente configurou. Então, galera, basicamente é isso. Nossa mini oficina foi criar Mas, aí Hoje tá massa demais. essa API. Eu queria ter mostrado mais coisas para vocês, mas terminei cortando algumas coisas. Não esqueçam também de completar essas pernas aqui de funcionário e produto, tá?